Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você se tornar um cervejeiro caseiro, fazer cerveja na cozinha da sua casa, partindo do absoluto zero com utensílios triviais. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro desde 2014 e hoje a gente vai falar sobre o ingrediente que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Você que gosta de cerveja artesanal, você com certeza ouviu falar do lúpulo. Quem não lembra daquela propaganda antiga já, que ninguém sabia como era que se fazia cerveja? Na verdade, ninguém não, né? Assim, não existia esse conhecimento sobre fazer cerveja em casa ainda, não tinha essa onda de fazer cerveja em casa. E tinha uma propaganda que falava assim, ao lúpulo, ninguém sabia o que era o lúpulo. Na verdade, aquilo ali faz todo sentido. Hoje que eu sei fazer cerveja, faz todo sentido, porque o lúpulo, ele é um dos ingredientes principais para dar sabor à nossa cerveja. Os principais ingredientes da cerveja, os 4 ingredientes básicos. Água não dá sabor. Malte dá um sabor, mas é um sabor mais básico, né? Mas aquele sabor de fundo, certo? E o lúpulo, ele dá o sabor de amargor e o aroma. Ele é como se fosse o tempero da cerveja, certo? Você usa o lúpulo para você dar aquele sabor mais intenso, tá? Eu gosto de fazer sempre uma comparação com a macarronada, né? Quem assiste aqui já deve ter conhecido essa comparação que eu faço, mas é a seguinte, falando mais rapidamente assim. Quando você vai fazer uma macarronada, você escolhe o macarrão e você faz o macarrão e você coloca em cima do macarrão o quê? O molho de tomate, carne moída, queijo ralado, o que for, você vai colocar em cima da macarronada. O sabor que o macarrão traz na macarronada, que é aquele sabor que dá corpo, que é aquele sabor que é a base de tudo, é o malte. O tempero, o sabor mais forte, o sabor que você vai lembrar da sua macarronada, que é o sal, na verdade, né? O molho de tomate, a carne moída, o queijo, né? Aquilo que vai ressaltar o sabor, aquilo ali é o lúpulo, certo? Então, desses 4 ingredientes básicos, a água não dá sabor, o malte, ele dá aquele sabor básico e o lúpulo é o tempero da cerveja. Qual é o 4º ingrediente? Tá faltando um, né? A levedura. A levedura, ela dá sabor também, certo? Ela dá sabor apimentado, ela dá sabor de cravo, ela dá sabor de banana, né? Ela também não dá aquele sabor que ele vai ser aquela característica principal da cerveja, que é o sabor que o lúpulo dá, certo? Então, para que a gente extraia esse sabor do lúpulo, vamos lá. Primeiro que eu vou falar o que é o lúpulo. O lúpulo é um dos ingredientes, um dos 4 principais, que ele é a fêmea de uma trepadeira, certo? A flor fêmea de uma trepadeira, tá? Existem pés de lúpulo. O lúpulo é uma planta que é uma trepadeira, inclusive ela é plantada em arames que vão do chão até determinada altura, 3 metros, por aí, em que ela é plantada embaixo e ela vai crescendo no arame. Ela fica ali trepada no arame, ela vai crescendo ali em cima. E as flores dessa trepadeira, as flores fêmeas, ela é o lúpulo. Ela que vai trazer esse sabor todo para a nossa cerveja, certo? A gente pode colher lúpulo e jogar na nossa cerveja? Pode. Mas você não vai ter um pé de lúpulo na sua casa, né? É difícil você ter lúpulo fresco ou então lúpulo ressecado. Você não tem. Mas o lúpulo, ele é prensado, ele é industrializado, né? Não é acrescido de componentes químicos ali, não. Mas ele é prensado de uma forma que vai garantir as qualidades do lúpulo, aqueles sabores do lúpulo, por bastante tempo. Principalmente se você guardar no freezer, certo? Aqui eu acho que eu tenho uns 4 pacotes de sobra de lúpulo que eu comprei, não usei todo na minha cerveja, né? Nas receitas não pedi o pacote todo, e aí sobra vai ficando e eu uso nas próximas cervejas, porque ele hoje em dia é completamente comercializável, certo? Mas ele é a flor de uma trepadeira, tá? O lúpulo, ele entrou como um ingrediente quase que obrigatório na cerveja. Na verdade, na lei da pureza alemã, ele se tornou obrigatório. A lei da pureza alemã hoje em dia é não é mais lei, né? Mas ele é uma cultura muito forte para alguns países
para a Alemanha, por exemplo, para algumas cidades, na verdade, da Alemanha, que eles só fazem cerveja com a lei da pureza alemã. Mas a lei da pureza alemã é mais uma característica, mais uma cultura que as pessoas gostam mais de respeitar. Por ser cultura, o que é muito legal isso aí, né? É massa você ter uma cultura e você respeitar e você defender aquela cultura, você defender que se faz cerveja com água, malte, levedura e lúpulo, né? É massa essa história aí, mas não deixa de ser uma cultura que é uma coisa muito rica. Eu quero dizer só que é chamada de lei da pureza alemã, mas não é uma lei, certo? O lúpulo, ele surgiu na cerveja por conta dessa lei da pureza alemã. A cerveja, ela começou a ser produzida quando o homem começou a ser civilizado. Ou seja, a cerveja tem mais de 7.000 anos, certo? O homem começou a agricultura, conheceu a agricultura, inventou a agricultura, inventou os armazenamentos de grãos, e aí a cerveja surgiu, certo? E aí as pessoas, com essa evolução da cerveja, né, ela se tornou um líquido ali, que alguns dizem que foi criado por pura sorte, né? Que as pessoas elas armazenavam grãos, então armazenaram grãos, e aí molhou esses grãos de alguma forma, e aí esse recipiente que molhou os grãos, ele ficou escondido por um tempo das leveduras selvagens fermentarem aquele líquido, né? Coisa parecida aconteceu com o vinho também. O vinho ele foi descoberto por acaso. Foi as leveduras selvagens que fermentaram o líquido que saía da uva ali, em algum recipiente que ficou guardado ali, ficou um tempo guardado e fermentando. E aí, quando as pessoas foram beber, tanto da cerveja quanto do vinho, eles perceberam que aquilo era um líquido que trazia alegria, estava alcoólico, né? E aí, por ser um líquido que era seguro, porque não trazia risco à saúde das pessoas, e era um líquido que trazia alegria, então as pessoas começaram a produzir esse líquido, botar água em cereais. E desse tempo para cá, isso já era cerveja. Ela foi, lógico que, se modernizando, ela foi se evoluindo, né? Até os dias de hoje, graças a Deus, ela evoluiu bastante para que a gente possa fazer cervejas deliciosas. E as pessoas começaram a botar ingredientes nessa cerveja. Começou a ficar perigoso. Idade Média, as pessoas morriam intoxicadas com cerveja. Aí surgiu uma lei que você só poderia usar lúpulo como ingrediente da sua cerveja, como tempero da sua cerveja. E aí o lúpulo entrou na cerveja para não sair mais, né? E aí hoje em dia, a gente tem um controle sobre o lúpulo. A gente conhece vários tipos de lúpulo, sabores que eles podem dar, estilos que eles podem ajudar a ficar saborosos, quantidade de cada lúpulo, certo? Para a nossa cerveja, certo? E foi assim que surgiu o lúpulo. E como é o lúpulo, ele traz, vamos agora para uma parte mais, para a gente adentrar mais no elemento lúpulo, tá? Na flor fêmea da trepadeira. Como é que ela dá esse sabor todo? Como assim uma flor fêmea de uma trepadeira dá um sabor todo? Como encontraram isso? Eu sei como encontraram. Jogaram, as pessoas buscavam tudo que era tipo de tempero para botar na cerveja. Uma delas foi o lúpulo. E esse ficou, né? Porque viu-se que ele, além de ser muito seguro, né? De ele não contaminar a cerveja, ele ainda era um conservante natural. Ou seja, pode usar lúpulo na sua cerveja que você não vai se contaminar, certo? Mas o que é que tem dentro dele para ele trazer sabor? Primeiramente, o lúpulo é o grande responsável pelo amargor da sua cerveja, pelo aroma, o malte também dá aroma, mas aquele aroma mais forte, certo? E pelo sabor da sua cerveja. Malte também dá sabor e lúpulo também dá sabor, certo? Quando você vai tomar cerveja artesanal, normalmente a cerveja artesanal é um pouco mais amarga, né? Principalmente se for uma IPA, se for uma APA. A cerveja artesanal, essas mais fortes, tudo, elas são mais amargas. Por quê? Porque é utilizado uma maior quantidade de lúpulo. Como é que se dá o amargor do lúpulo? Como é que se dá o aroma do lúpulo? Como é que se dá o sabor do lúpulo? Os sabores do lúpulo, eles são encontrados nas resinas e nos óleos essenciais, certo? A resina do lúpulo, elas são glândulos que ficam lá dentro da flor, certo? Os glândulozinhos amarelos, certo? Que nele constam alfa-ácidos, certo? Que são os principais
precursores do amargor, são eles que vão dar o amargor da sua cerveja, são os alfa-ácidos, certo? E os beta-ácidos, tá? Eles vão dar amargor, mas nem tanto, tá? Quais são as características desses alfa-ácidos e por que eles são tão importantes para o amargor da cerveja? Simples. Essas glândulas, elas não são solúveis em água. Os alfa-ácidos contidos nessas glândulas, eles não são solúveis em água, certo? Mas e aí, como é que eu extraio esse sabor se eu não coloco na água, ele não é solúvel? Como é que é isso? Simples, você bota na fervura. Quando ele está fervendo, ele passa por um processo de isomerização. É um processo químico onde ele vai sofrer uma reação química e vai sofrer uma transformação que eles vão se transformar em isoalfa-ácidos, certo? E esses ali são solúveis em água, certo? Então, quando eles são transformados, são colocados em água no momento da fervura, são colocados em água fervente, eles são isomerizados, sofrem uma reação química e se transformam em isoalfa-ácidos. E esses sim são solúveis em água e vão trazer o amargor da nossa cerveja. E aí vai depender da quantidade de lúpulo e da quantidade de alfa-ácido que o determinado lúpulo tem para trazer o amargor que você quer. Por exemplo, para fazer uma IPA, que é uma cerveja mais amarga, eu uso mais ou menos uns 15 gramas do lúpulo magno. O lúpulo magno, ele tem um teor de alfa-ácido alto, tá? Se eu usar um lúpulo citra, que vai ter um teor de alfa-ácido mais baixo, eu vou usar ali para conseguir esse amargor, para deixar ele fervendo ali, eu vou precisar fazer um cálculo para ver qual é o teor de alfa-ácido de 1 com o teor de alfa-ácido de 2, eu vou ver quanto a mais de citra eu vou colocar para ter o mesmo teor, o mesmo amargor na minha cerveja. Então, quanto mais alfa-ácido, mais amargor aquele lúpulo vai dar. E aí você vai fazer o cálculo para poder colocar o amargor que você quiser na sua cerveja, certo? No caso de, vamos supor que o magno ele tenha 12% de alfa-ácido e o citra tenha 6% de alfa-ácido. Se eu precisar botar 15 gramas de magno, eu vou precisar botar 30 gramas de citra. Ao invés de eu botar 15 gramas de magno, eu vou precisar colocar 30 gramas de citra, certo? Você tem que fazer esses cálculos para colocar, para conseguir o amargor da sua cerveja, tá certo? Como é que você consegue extrair, então? Eu já sei como é que eu extraio o amargor da minha cerveja. Como é que eu consigo, então, extrair aquele aroma delicioso, aquele aroma de laranja, aquele aroma de limão, aquele aroma de... que mais? Laranja cravo, aquele aroma herbáceo, né? Aquele aroma, o que? Terroso, né? Como é que eu faço isso? Esse aroma e esse sabor, eles estão contidos nos óleos essenciais da flor do lúpulo. Tipo óleo essencial mesmo, sabe? Óleo essencial não tem aquele sabor bem intenso, aquele sabor não, aquele sabor também, né? Que tem óleo essencial que você toma. Mas tem aquele aroma bem intenso, você bota uma gota, já fica aquele aroma intenso. Existem esses óleos essenciais na flor do lúpulo, certo? E o que é que acontece? Esses óleos essenciais, eles evaporam, eles são voláteis. Ou seja, se eu deixar aqui, amanhã, né, se eu deixar um lúpulo aqui, amanhã o cheiro já vai estar mais fraco, certo? Então eu preciso colocar mais para o final da minha produção cervejeira, tá? Eu vou colocar o lúpulo ali, que eu vou querer extrair o aroma dele, mais tardiamente possível. Se eu quiser um saborzinho, eu boto ali mais bem para o final da fervura. Se eu quiser aroma, eu boto já para o final dessa produção, certo? Na fermentação que for, lá para o final, eu saio colocando ele. Porque quanto mais no final, mais eu vou conseguir segurar esses óleos essenciais para minha cerveja, certo? Porque a fervura vai fazer com que ele dissipe. Se eu botar ele na fervura por muito tempo, vai fazer com que aquele aroma todo daquele óleo essencial, de um cascade, de um citra, tudo ele dissipe com a fervura mesmo, com os gases que a fervura solta, certo?
Então, para eu ter o aroma, o Magno que eu falei, que é um lúpulo de amargor, é um lúpulo que ele também tem aroma. Ele não tem muita característica de aroma frutado e tudo mais. Mas ele tem o aroma dele. Se a gente quiser extrair o aroma dele, a gente vai botar mais para o final do processo, né, da produção da cerveja. Mas como ele é um lúpulo que tem pouco aroma e ele tem muito alfa-ácido, ele é usado para o amargor, né? A gente precisa pegar o lúpulo com a característica dele e usar a melhor característica dele, né? Então, para usar esses óleos essenciais, a gente precisa que ele não ferva tanto, para a gente não perder, tá? Alguns exemplos de óleo essencial. Miceno, está contido lá no lúpulo, ele vai trazer aroma cítrico e herbal. Exemplos de lúpulos ricos em miceno, cascade, citra e amarillo. Falei de cascade e falei de citra aqui porque eu uso muito. Amarillo eu também uso muito. Eu adoro o cítrico da cerveja. Então, é muito bom. O bom de ser cervejeiro caseiro é isso, é você escolher o ingrediente, escolher a fundo o que é que ele pode trazer para você, o que é que um citra pode trazer, o cheiro de quando você abre um pacote de citra, vem aquele cheiro cítrico, como se fosse uma casca de laranja que você estivesse cheirando, sabe? Uma casca de laranja cravo. Quando você abre, chega incenso à sala, né? Então, você sente esses aromas e você, poxa, isso aqui vai para minha cerveja. Isso é muito bom. Isso é uma das coisas boas de ser cervejeiro caseiro. É você saber o que o ingrediente pode dar para você. Você sentir o ingrediente antes de botar na sua cerveja, né? É você, poxa, essa cerveja vai ficar muito cheirosa. Essa cerveja vai ficar muito saborosa por causa disso. E é muito massa isso. Então eu posso botar citra, posso botar cascade, posso botar amarillo, se eu quiser esse sabor cítrico. Se eu quiser um lúpulo que ele tenha mais óleo essencial, o muleno, que ele vai trazer o quê? Notas amadeiradas e terrosas, certo? Se eu quiser uma cerveja que tenha essa característica, né, de um aroma mais terroso, de um aroma mais amadeirado, eu posso usar o Saaz ou então o Hallertau. Também já usei esses dois muito aqui, certo? Se você... O Saaz e o Hallertau são muito bons, dá sabores muito característicos da sua cerveja. Você toma um e diz que esse aqui tem Saaz, é muito bom. Assim, ele é mais usado para aquela cerveja mais leve, certo? Cerveja artesanal mais leve, tipo, não a IPA que é aquela mais cítrica, não sei o que não. Eu fiz uma Queen Ale que tinha Saaz, só tinha Saaz de lúpulo. E aí ele traz eu não sei explicar direito como é o sabor, né? A experiência sensorial dele. Mas ela traz, é mais parecido com as cervejas mais tradicionais, né? Você pode usar o Saaz, certo? Se você quiser um aroma picante ou então de especiarias, você vai encontrar no seu lúpulo o cariofileno. Tô lendo aqui, viu, gente? Porque também cariofileno, que é o exemplo do Fuglis. Lúpulo Fuglis, ele vai trazer esse aroma picante e de especiaria, porque ele tem esse óleo essencial chamado cariofileno, tá? E, por último, se você quiser um aroma floral, um aroma delicado, o seu lúpulo ele vai ter farneseno de óleo essencial, certo? Para você ter esse floral e esse delicado, você vai usar lúpulos nobres europeus, que eu nunca usei aqui, nunca consegui usar, nunca consegui comprar, que é o Tettnang e o Spout, certo? Ele vai dar um aroma floral delicado. Eu imagino que seja uma delícia usar esse lúpulo, certo? Eu estou falando aqui dos óleos essenciais, estou falando aqui de miceno, o muleno, cariofileno, farneseno. É porque eu estou entrando muito a fundo do que a flor do lúpulo pode trazer para a nossa cerveja, certo? Mas você, como cervejeiro caseiro, você precisa saber o quê? O que é que um citra traz, um amarillo e um cascade traz? O que é que um magno traz? O que é que um nugget traz? O que é que tem um lúpulo que é excelente para você usar tanto como amargor quanto para aroma, que é o Columbus. Ele tem muito aroma e o teor de alfa-ácido dele é lá em cima. Ou seja, você pode usar ele para as duas coisas. Você pode usar a sua cerveja, fazer a sua cerveja com um lúpulo só, que chamam de single hop, né? E pode muito bem, você pode fazer com qualquer lúpulo isso. Mas você vai ter
é uma experiência muito boa com Columbus, porque você não vai precisar usar tanto Columbus para fazer um amargor, se você quiser, porque ele tem muito alfa-ácido, e você não precisa botar muito Columbus para trazer o seu aroma, porque a característica dele de óleo essencial é alta também. Ele vai ter um teor de óleo essencial ali muito alta, certo? Então, você precisa saber conhecer o lúpulo, começar a fazer sua cerveja, começar a cheirar, pegar o lúpulo, compra ali, cheira, vê o teor de alfa-ácido dele, porque o teor de alfa-ácido dele você não percebe com o cheiro, né? Você comprou aquele, não, vou fazer uma cerveja com, deixa eu ver um aqui, com SAS. Aí você abre, aí você vê o teor de alfa-ácido dele, não vai dar para fazer um amargor, mas assim, eu vou trazer aquele sabor mais delicado para minha cerveja, aí você sente o aroma, aí você vai conhecendo os lúpulos dessa forma. Não precisa saber, você precisa conhecer o seguinte, teor de alfa-ácido, certo? E conhecer o aroma de cada lúpulo, como um perfume. Você gosta de quê? Você gosta de Adarro? Você gosta de Carolina Herrera, no caso de mulher? Né? Você gosta de Paco Rabanne? Você gosta de Armani? Como é que você gosta? Porque você conhece o cheiro. Você já conheceu aquele cheiro delicioso dos perfumes franceses, né? Lúpulo é a mesma coisa, você conhece pelo cheiro, certo? E aí você vai escolhendo o seu lúpulo. Tem cerveja que não tem nem aroma de lúpulo. Tem o aroma, ela vem do malte mesmo. Se você botar cevada torrada na sua cerveja, o aroma de café, o aroma de tostado vai ser enorme. E você não consegue isso com lúpulo. Você consegue com o malte. Na verdade, com a cevada, próprio grão da cevada, torrado mesmo. Certo? Com malte você consegue... eu vou fugir um pouquinho do tema aqui, mas assim, com malte você consegue sabores de chocolate, sabor de pão, sabor defumado, né? Sabor de caramelo. Então você consegue outros sabores e outros aromas também. Com o lúpulo você consegue sabores e aromas mais intensos, mais fortes, tá certo? Então o lúpulo é isso aí, é você entender sobre o lúpulo, você entender as características de cada lúpulo, você entender como usar esse lúpulo, com certeza vai fazer com que você chegue no sabor desejado, certo? Quanto mais cerveja você fizer, quanto mais experiência com lúpulos diferenciados, também não adianta você fazer várias cervejas e fazer sempre a mesma receita, usar sempre o mesmo lúpulo, porque você não vai ter experiências diferentes para conhecer o lúpulo, para conhecer lúpulos diferentes. Então é importante que você tenha essa experiência, esse uso de vários lúpulos, de muitos lúpulos, né, para que você chegue no resultado final da sua cerveja. Beleza? Deixa eu dar uma dica aqui. Compra o livro. Vou dar uma dica de livro, tá? Compra o livro. É um livro que eu tenho, mas não tá aqui. Eu já mostrei em várias outras lives. Mas é um livro da Publifolha. O autor é Greg Hughes, tá? E o nome do livro, Cerveja Feita em Casa. Esse livro é muito didático. E ele tem uma planilha de lúpulos que ele pega. Eu acho que tem mais de 20 lúpulos lá. Eu acho que tem uns 30 lúpulos lá. De cabeça eu estou chutando assim. Tem mais ou menos uns 30 lúpulos. Que ali ele tem a característica de alfa-ácido de cada um com a característica de aroma de cada um. Então você pode olhar eles e dizer assim, isso aqui eu posso criar minha cerveja. Além disso, esse livro vai falar, ele não vai te ensinar a fazer cerveja, porque assim, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um passo a passo, você precisa de todos os passos. Um passo que você der, você precisa dele anotado e você precisa dele, alguém lhe dizendo o que fazer, né? Ou anotado isso aí. O livro ele não tem esse passo a passo detalhado, mas ele é muito didático para lhe mostrar como é o universo cervejeiro, como é que funciona uma abraçagem, por exemplo, o lúpulo, como é que ele coloca. E tem várias receitas de cerveja, ou seja, para você começar a se deliciar com esse mundo cervejeiro, com essa, como é que se diz, com essa oportunidade, quando você começa a ficar de frente para essa oportunidade de fazer cerveja em casa, na cozinha da sua casa, partindo do absoluto zero mesmo, é o que a gente fala aqui, você começa a ver através desse livro como é o processo por um todo, né? Aí você vai começar a acreditar que a sua casa tem espaço, porque a sua casa tem espaço que eu sei. Eu já fiz vídeos aqui falando de espaços para você fazer cerveja. Muita gente diz, não tem espaço para fazer, não sei o que. Não, você tem um espaço sim, né? E você tem tempo também. Você deve estar pensando, eu não tenho tempo. Você tem tempo também, tem um jeito de arrumar tempo, certo? Você precisa priorizar,
Mas você tem tempo, a não ser que você não tenha tempo de lazer, porque fazer cerveja é lazer, tá? Se você não tem tempo de lazer, beleza, se só trabalha, tudo bem, não tem tempo. Mas se você tem tempo de lazer, então você tem tempo, tá? E é fácil você conseguir arrumar esse tempo. Mas isso eu falo em outros vídeos, beleza? Minha gente, eu espero que vocês tenham pego essa dica, certo? Vá atrás desse livro, é muito massa. Você que está pensando em fazer cerveja agora, você dá uma olhada nele para você ter mais vontade de aprender a fazer cerveja, tá? Curte e compartilha aí, que é para mais pessoas saibam o que é o lúpulo, beleza? E eu quero ver você fazendo cerveja. Eu quero ver você botando a mão na massa. Eu quero ver você se deliciando com esse hobby maravilhoso de você ter um produto alcoólico e gasoso que você mesmo fez e você pode mostrar para as pessoas. Você pode presentear as pessoas, né? Você pode fazer um rótulo bonito e fazer coisas exclusivas. Você pode fazer coisas exclusivas sendo cervejeiro caseiro. Beleza? Valeu, obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.